Muito bem, pessoal, vamos aqui para mais uma edição do Swish TV Show, seu programa diário sobre NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando, grande prazer ter a sua audiência. Estamos aqui nesse domingão, dia 23 de março, vamos aqui para edição de número... E estamos na edição de número 145, é isso? 140, não, 147. Estamos aqui na edição de número 147. Vamos aqui falar sobre a rodada de ontem, né? Tivemos uma rodada curtinha nesse sábado. Foram apenas 5 jogos disputados. E aí, no episódio de hoje, eu vou comentar, vou dar os meus pitaquinhos sobre cada uma dessas 5 partidas. Episódio de domingo, você já tá acostumado, né? É um episódio um pouco mais curto, por conta do início precoce da rodada, né? Domingo a rodada começa sempre mais cedo. E aí, para não chocar os horários, o Swish TV Show de domingo costuma ser mais rápido e hoje não será diferente. Então, já vou aqui rodar a vinheta e já vou começar a comentar sobre a rodada de ontem. Hoje não tem nenhuma notícia para trazer para vocês, né? Então, vai ser só meus comentários ácidos, né? Vai ser só o meu veneno sobre a rodada de ontem. Inclusive, vou deixar uma sugestão aí, hein? O que vocês acham de eu meter a Hora do Venenoso aqui no Swiss TV Show? Eu vou pegar aí umas fofoca do jogador, mas fofoca assim. Tal jogador tá traindo a mulher, né? Tal jogador foi visto com a mulher de outro cara, tá ligado? O que vocês acham de eu meter a Hora do Venenoso aqui? Meter o Léo Dias? Comenta aí. Se vocês apoiarem a ideia, talvez eu, eu implemente esse quadro aqui no programa, tá? Pô, ia ser foda, né? A Hora do Venenoso ia ser muito pica. Tá maluco? Eu, como grande fã do quadro A Hora da Venenosa, pô, eu poder, né, executar esse quadro aqui na NBA, com a NBA, né? Pô, seria um prazer inenarrável. Então, fica aí a sugestão. Comenta aí se vocês apoiam a ideia. E vambora, cara. Vamos aqui parar de enrolação e vamos logo falar sobre os jogos de ontem. Roda a vinheta e vambora. A vinhetinha tava se recusando a ser tocada. Aí é foda. A vinheta não quer cumprir o seu propósito. Aí fica difícil. Enfim, vamos lá, gente. Primeiro jogo da rodada de ontem, o jogo que abriu a rodada de sábado, foi Brooklyn Nets e Indiana Pacers. Os dois que já haviam feito um excelente jogo na rodada anterior, né? No dia 20, eles fizeram um puta jogo, prorrogação e tal. Ontem eles voltaram a se enfrentar e novamente foi um grande jogo, cara. Mais um jogo pegado, mais um jogo muito equilibrado, né? O Pacers, até o fim do terceiro período, vinha sendo melhor, né? Tanto que conseguiu abrir uma vantagem confortável ali no terceiro quarto. Só que no último período, mano, o Brooklyn, cara, pressionou. Pressionou pra caralho, né? Meteu uma parcial de 33-18. 33-18. Botou realmente o Pacers em maus lençóis. Mas no fim, Indiana conseguiu garantir a vitória. Venceu por 108-103. Haliburton flertando com o triple-double. 16 pontos, 8 rebotes e 12 assistências para o Tyrese. Pascal Siakam, cestinha da equipe, com 26 pontos, 6 assistências, grande jogo do Siakam. Miles Turner veio para 22 pontos, 5 de 10 no perímetro, 3 tocos. Miles Turner, que, segundo informações, será suspenso, né? Conta a briga que teve ali com o Trendle Watford. Os dois, na real. Não suspenso, perdão. Os dois serão multados.
Os dois serão multados em 35 mil dólares. Os dois ali tiveram uma treta ali e tal, durante o jogo, uma treta pesada ali no quarto período, tal, pá, cenas lamentáveis. Mas aí não vai ter suspensão, teremos apenas multa aí de 39 mil para cada um, que para os dois, principalmente para o Miles Turner, né, que tem um contrato gostosinho, não vai ter muito peso. 35 mil dólares, perdão. Tem 39, né? 35 mil. E o Andrew Nembhard foi, na real, né, quem começou a treta. Ele vai ter que pagar 20 mil. O Nembhard vai ter que pagar 20 mil dólares, mas para ele também não vai fazer muita diferença. Renovou o contrato agora há pouco, então né, vai pesar tanto. Mas fica aí a punição e fica aí a vitória do Pacers. Vitória, Indiana estende, né, a sua sequência de vitórias. O Pacers que vive aí um momento bem bom. São 4 vitórias seguidas do Pacers e 3 derrotas seguidas do Brooklyn Nets, né? Isso aí se afastando da disputa pelo play-in. Matematicamente o Brooklyn ainda tem chance, mas acho que agora com 3 derrotas seguidas e faltando 11, 12 jogos aí pra acabar a temporada, acho difícil o Brooklyn pegar. Quem eu acho que ainda tá vivo é o Toronto. Acho que o Toronto ainda tá vivo. O Brooklyn eu já meio que tiro da disputa. E o Pacers segue vivaço aí, né? Tendo aí garantir o mando de quadra. Vitória muito importante. Pensando nisso, Indiana agora, com 41 vitórias, ocupa a 4ª colocação na frente do Milwaukee Bucks e a 3 vitórias do New York Knicks. Seguindo, tivemos Atlanta Hawks e Golden State Warriors, um dos jogos mais aguardados aí da rodada. Atlanta jogando em casa, pegando o Golden State sem Stephen Curry, que por conta da lesão que sofreu no jogo contra o Raptors, aquela queda feia e tal, ele foi desfalque pro jogo de ontem. A expectativa é que ele não siga sendo desfalque por muito tempo. Pode até ser que no próximo jogo já do Warriors ele retorne. O Steve Kerr falou, né, que ele espera que o Curry volte o mais rápido possível. Só que ontem ele não jogou e fez muita falta, né? A verdade é que o Warriors sentiu muito a ausência do Curry, principalmente ali na criação de jogo. Eu senti uma falta de... sabe, tempero no ataque do Warriors. Faltou tempero. Teve alguns jogadores que foram bem, o Poe James que fez um bom jogo, o Moody fez um bom jogo. Eu acho que o Butler fez um jogo bom, o Kuminga veio bem do banco, mas pensando na fluidez do ataque, faltou. Faltou principalmente no primeiro tempo. O primeiro tempo do Warriors não foi bom. Não foi bom. Tomaram 40 pontos no primeiro quarto e foram pro intervalo com mais de 60 pontos no lombo, com quase 70 na real, né? O Warriors foi pro intervalo com 69 pontos tomados. Foi pro intervalo perdendo por 12. O ataque não fluiu, a defesa foi muito abaixo. A defesa do Warriors ontem deixou muito a desejar. Os turnovers, né, acabaram prejudicando muito o time. Tem a ver também com a falta de criatividade no ataque. Acabou que a defesa do Hawks tornou o ataque do Warriors. Sim, o ataque do Warriors já estava previsível. Só que com a pressão que o Hawks exerceu ali no defesa, as tomadas de decisões do Warriors, que já eram previsíveis, se tornaram ainda mais previsíveis. Porque o Hawks, toda hora, fechava totalmente as linhas de passe do Golden State. E aí, sem ter um Curry se movimentando para gerar espaço, acabou que, sabe, os passes do Warriors eram todos telegrafados, assim. O Hawks sabia muito bem para onde ia a bola. E aí, tendo o Dyson Daniels no time, um dos melhores ladrões de bola nessa temporada, quiçá o melhor, acho que dá pra dizer que ele é o melhor. Aí, mano, o Hawks conseguiu gerar muito contra-ataque, muita transição. E aí, com o Trae Young comandando a batuta,
com Dyson Daniels, com todo mundo ali jogando bem. Atlanta foi pro intervalo com uma vantagem confortável. Na volta do intervalo, o Golden State até melhorou. Melhorar, mas ainda assim foi pro quarto período perdendo por 17. E no último período, o máximo que o Warriors conseguiu foi baixar a diferença para 8. Não passou disso, o Hawks com o Jordan Yang, com o Caris LeVert ali, matando ótimas bolas de 3, principalmente o Jordan Yang, eu até brinquei ontem, ele virou o Curry. O Curry não jogou, mas o espírito dele tava no Jordan Yang. Absurdo que o Jordan Yang jogou ontem, matou 6 bolas de 3, se não me engano. E aí, Atlanta, com muita competência, fechou muito bem o jogo, garantiu a vitória por 124 a 115. Atlanta chega a 34 vitórias na temporada e o Golden State a 30 derrotas. Destaques do jogo. Pelo lado do Warriors, já falei, né? Jimmy Butler fez um jogo ok de 25 pontos. O Moses Moody fez 20. O Podziemski, eu achei que o Podziemski foi bem, sabe? 5 bolas de 3, 8 rebotes, 4 assistências. Achei que ele foi bem. Gostei do jogo do Kuminga. Apesar de eu achar que em alguns momentos faltou um pouco mais de agressividade, mas no geral acho que foi bem. Mas, de novo, o coletivo do Warriors ontem não me agradou. A defesa foi mal e compensação, né? O ataque do Hawks e a defesa de Atlanta também tiveram em muito boa forma ontem, né? A Atlanta terminou o jogo com 124 pontos marcados, 37 assistências distribuídas, conseguiu forçar e capitalizar bem em cima dos turnovers do Warriors. O time teve 3 jogadores passando dos 20 pontos, teve ao todo 4, 5, 6 passando dos 10. Niang, 6 bolas de 3 convertidas. Trae Young com 25 pontos e 10 assistências. Dyson Daniels com 3 roubos de bola. Cara, belíssima atuação de Atlanta, belíssimo jogo, belíssima vitória. Resultado mais do que merecido. Aí depois tivemos o Knicks fazendo o seu dever de casa e vencendo a equipe do Wizards lá no Garden, sem muitas dificuldades. Knicks venceu por 122 a 103. Knicks construiu o placar no primeiro tempo, abriu uma belíssima vantagem depois de sapecar 66 pontos no primeiro tempo e só tomou 41. E aí, com essa vantagem confortável, o Knicks foi pro segundo tempo tranquilo. Fez um terceiro quarto meio ruim, mas nada que comprometesse o placar. No final, o Knicks garantiu o resultado, 122 a 103. 44 vitórias pro Knicks e 55 derrotas pro nosso querido Washington Wizards, que teve como seu grande destaque o menino Piscina, né? Jordan Poole ontem veio para 25 pontos, mas a famosa estatística vazia, né? Não adiantou de nada. O Knicks com o Towns vindo para 31 pontos e 11 rebotes foi muito melhor, muito mais dominante e saiu com o resultado. Depois, a gente teve o Bucks e o Kings fazendo um jogo maluco, né, cara? Cara, talvez até o melhor jogo da rodada de ontem. Foi em termos de roteiro, assim, foi um jogo muito legal. Foi um jogo que começou com o Bucks mal, tendo muitos problemas ali no primeiro tempo. Perímetro não funcionando, a defesa deixando muito a desejar. E aí o Bucks foi pro intervalo com uma desvantagem bem grande. Bem grande. Só que aí na volta do intervalo, mano, as coisas mudaram total de figura, né? O Bucks voltou muito melhor do intervalo. O Giannis, por exemplo. O Giannis fez um primeiro tempo, se não me engano, de 9 ou 10 pontos. Fez um primeiro tempo abaixo. Só no terceiro quarto, o Malandro veio pra 22. 22 pontos no terceiro quarto, o Giannis, pô. Ele marcou 22 pontos com 8 rebotes, cara, no terceiro período. Sim. Surreal, cara. Surreal o que o Giannis fez no terceiro quarto. Eu só não falo que foi inacreditável, porque se tratando do Giannis, é algo que acontece de vez em quando, né? Ele é um cara capaz de ter essas explosões, de ter de dar essas clicadas do nada, porque ele é uma força da natureza. Mas que foi bizarro, que foi surreal, foi. Foi absurdo o que ele fez no terceiro período. E aí, muito por conta dele
e também da melhora defensiva ali do Bucks. O Bucks foi pro quarto período apenas 4 ou 5 pontos para tirar, o que era 12. Uma desvantagem de 12, né, no primeiro tempo. Virou uma desvantagem de 4 ou 5 pontos, indo pro quarto período. E aí no quarto período, mesmo com o Giannis meio apagado, para não dizer totalmente apagado, né, ele não fez um grande quarto período, mas mesmo com ele, né, não aparecendo e mesmo sem o Damian Lillard, que ontem não jogou, o Bucks conseguiu buscar a virada graças aos seus arremessadores. Né? Os mesmos arremessadores que não fizeram nada no primeiro tempo, que sumiram no primeiro tempo, eles apareceram bem no último período. Né? Gary Trent principalmente, mas também AJ Green, Kevin Porter apareceu. E aí com as bolas de 3 caindo e com o Kings tendo muitas dificuldades ali para pontuar, né, para criar, o Bucks conseguiu com a parcial de 28-19 buscar a virada e no fim venceu a partida 114-108. Vitória importante para Milwaukee, que se mantém aí na briga pelo top 4 da conferência, são 40 vitórias. E uma derrota, cara, chata pro Kings, né? Porque assim, o Kings até o fim do primeiro tempo tava jogando melhor. John L jogando muito bem e tal. Mas no segundo tempo, realmente, o Kings não segurou a pressão, o Bucks foi bem melhor. Uma derrota em casa, né, no Golden One. Derrota bem frustrante. Kings, a 35ª derrota do time na temporada. Destaque do jogo, dá pra dizer que foi o Giannis, né? O terceiro quarto dele foi uma coisa absurda, 32 pontos, 17 rebotes no fim. 60% de field goal. Mas eu dou muito crédito pro Gary Trenton, tá? Apareceu quando precisou, matou bolas importantíssimas no último quarto. Então, Gary Trent merece aí algumas flores. E aí, fechando a rodada e, consequentemente, fechando o episódio aqui de hoje, tivemos o Bulls estragando a noite do torcedor do Lakers, né? O torcedor do Lakers ontem tava todo pimpão, né? Por conta da volta do LeBron. O LeBron aí, depois de um tempo relevante fora, voltou a jogar. Juntamente dele, o Hashimura também voltou. Então o Lakers ontem, depois de muito tempo, tava completo, todo mundo à disposição, jogando em casa e tal. Então era uma noite que tinha tudo pra ser, cara, uma noite perfeita pro torcedor do Lakers. O problema é que o Bulls não quis saber, né? O Bulls não quis saber e o próprio Lakers também não fez muito esforço. Até falei ali no pós-jogo que o Bulls teve muito mérito pelo que fez, pelo placar que colocou, 146-115, pô, um placar absurdo. Mas o Lakers facilitou um pouco o jogo pro Bulls também, gente. Vamos falar a verdade? O Lakers fez um joguinho de merda ontem, né? Especialmente na parte defensiva. E o Lakers ontem deu de arremesso totalmente limpo pro Bulls foi brincadeira, mano. O Bulls matou, se não me engano, 19 ou 20 bolas de 3. Acho que foram 19. A maioria foram arremessos wide opens. Arremessos totalmente abertos que o Lakers cedeu, mano. Assim, o Lakers não tava nem levantando o bracinho pra contestar, mano. E aí, com essa liberdade toda no perímetro e com um garrafão defensivo que é problemático por natureza, teve jeito, mano. O Bulls fez a festa na defesa do Lakers. 146 pontos. Foi até pouco. Foi até pouco. Dava pro Bulls ter metido 150 tranquilamente. E, mano, destruiu, assim. Foi uma vitória muito dominante do Bulls. O Lakers fez um primeiro tempo ok até na parte ofensiva. O Luka e o Reeves carregando ali o ataque. Até por conta do LeBron e, né, feito um jogo meio apagado, o que é normal, pensando no tempo que ele ficou fora, mas a gente sempre espera mais do LeBron, né? Não tem como. Mas assim, o Luka e o Reeves carregaram no primeiro tempo. O Luka, inclusive, fez 17 pontos no primeiro quarto, jogou. Mas no segundo tempo não teve jeito. Teve jeito, a defesa que já foi mal no primeiro tempo foi ainda pior no segundo. E aí o ataque não conseguiu acompanhar. Não conseguiu acompanhar. A defesa do Bulls também fez um bom trabalho, roubando muita bola, forçando o turnover e castigando em todas as oportunidades que teve. E aí, no fim, vitória aí do Bulls, vitória merecidíssima. Chicago chegou a 31 vitórias, a cada jogo se consolidando e confirmando
mais e mais a sua ida pro play-in. E ontem uma atuação de gala, mano. Atuação de gala, Matas Buzelis metendo seu career high, Vucevic fazendo um ótimo jogo, Kobe White fazendo um ótimo jogo, Josh Giddey ficando a 2 roubos de bola de um quadruple-double. Exatamente. O nosso Giddey, o nosso Troy Bolton do High School Musical, ficou a 2 roubos de bola de um quadruple-double. Uma coisa absurda, né? Então, grande vitória do Bulls e uma noite muito frustrante pro torcedor do Lakers. Mas pelo menos teve a volta do LeBron, né? Já é algo bom. É algo bom aí que dá pra tirar do jogo. Tá? Então, gente, sobre a rodada de ontem, era isso que eu tinha, tá? Era isso que eu tinha pra falar. Como eu disse, não tem nenhuma notícia pra comentar, então o programa de hoje vai ser só isso aqui mesmo. Mas eu espero que você tenha se divertido, né? Tivemos aí menos de meia hora de programa, mas eu espero que nesses 20 minutos você tenha se divertido, você tenha, né? Tenha gostado, né? De fato, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha essa bagaça aí com seus amigos. E é isso, minha gente. Nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Grande abraço, ótimo domingo pra geral e até a próxima. Tchau.